igreja pode se assentar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o convite do irmão Tiago, pastor Marquinhos, fazendo salutação do nosso pastor. Estou vindo embaixo da bênção do nosso pastor Israel, no setor 2, porque dia de domingo é difícil de liberar um obreiro lá, mas nos abençoou. Eu e a minha esposa já há tempos que eu desejaria vir aqui, mas Deus preparou essa oportunidade esta noite. Em poucos minutos quero aqui ministrar algo da parte do Senhor, né? que costume, é praticamente um protocolo do livro de Marcos, capítulo 16, versos 15, né? Mas eu vou ler o 14, diz assim, que é uma ordenança da evangelização. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Embora seja uma ordenança aqui, mas está falando aqui de uma situação de incredulidade. Aí no livro de João, capítulo 20, no contexto, fala da ressurreição de Jesus Cristo, fala do episódio onde Jesus aparece a Maria Madalena, e onde Jesus aparece aos discípulos. No capítulo que eu li, no verso que eu li, fala que apareceu aos 11, mas são 12 discípulos, faltava um. E aqui vamos falar no capítulo 20, do 24 ao 31, nós vamos falar do personagem muito conhecido, até mesmo o ímpio, o incrédulo, já ouviu falar de Tomé, que aqui no 24 fala, ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós estamos aqui falando de Tomé, o incrédulo. Por que Deus me trouxe esta passagem? Eu, como descendente de japoneses, pense numa figura, num homem incrédulo, de dureza no coração, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Se tivesse ouvido também, não tive impacto algum. E hoje aqui, logo no início do culto, foi entoado o hino 15. E aqui foi o relato da minha vida. Que hino maravilhoso! O título do hino é Conversão. Ó, como cego andei perdido, vaguei,
longe, longe do meu Salvador. Glória a Deus. Eu vivi esse período muito longe, muito longe. Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Muitos, talvez não prestem muita atenção no início do culto. Muitos estão chegando, muitos estão ainda se aproximando do templo, mas o hino está sendo entoado aqui no templo. Que palavras! Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado por Jesus. Pela fé que os olhos abri, agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Esse hino falou por mim aqui no início do culto. Fiz uma retrospectiva. Pastor Marcos, eu conheço já quase 20 anos. Eu conheci ele antes da minha conversão, que eu tenho de conversão 16 anos. O nosso filho mais velho, Serginho, já fez 18 anos e já foi embora. Ele cresceu dentro da igreja da Assembleia de Deus. Ele ficava aqui em colchonete debaixo do banco, no setor 2. O pastor Marquinho orou muito por mim antes da minha conversão. E aqui o irmão Tiago, nosso querido, está ali a irmã Bene, que ela me conhece há muito mais tempo que muitos irmãos aqui, muito antes da minha conversão. Ela sempre deu testemunho de cristã, e eu não entendia isso. É um prazer revê-la aqui, irmã Bene. Muito bom vê-la aqui. E ela sempre falou dessa graça para mim, mas eu não entendia. Mas chegou um momento em que eu não tinha para onde correr. Diz aqui, no próprio hino: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Pela graça estou aqui, servindo a esse Deus. Pela misericórdia, hoje somos obreiros, embora não mereça, mas pela misericórdia sou um dos obreiros hoje. Faço a obra com carinho, com dedicação, eu e minha casa, minha família. Conhecendo esse excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Esse hino foi uma radiografia da minha vida. Eu fui esse pecador até conhecer Jesus. Resisti muito, resisti. Quantos apelos, pastor Marquinhos, quantos apelos recebi, não só na igreja, fora da igreja. Os irmãos de outros ministérios que me visitavam faziam apelo e nada deu amolecer o coração. E hoje, quando foi entoado esse hino, me confirmou que eu devo dar o testemunho da minha conversão, embora alguns já conheçam talvez. Mas o mandamento é esse: ir e pregar o Evangelho. Mas de que forma? Nós temos que dar o nosso testemunho. Esse Deus invisível, o fato de ser um membro da igreja, sentado no banco ouvindo o apelo, resistir, e nada de eu me converter. Até entender que o reino de Deus é invisível. Por isso diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Até que Deus operou sobrenatural na minha vida, depois de anos, na verdade, porque conheci a amiga, sendo evangelho em berço,
e muito antes da conversão dela, da minha conversão, conheci ela. E no período até nascer o nosso segundo filho, eu não tinha me convertido. Só vinha me converter quando nasceu o nosso segundo filho, Pedro Henrique, que hoje já está com 16 anos. Eu me converti em 2008, e o Pedrinho nasceu em 2007. Uma luta tremenda, um conflito tão grande, uma dificuldade de aceitar Jesus Cristo. Assim como Tomé resistiu. E no capítulo 20, Jesus aparece 3 vezes. Paz seja convosco toda vez que ele aparecia. E ele só apareceu pela 3ª vez nesse capítulo 20 por causa de Tomé. A misericórdia que teve por causa de Tomé precisava alcançar Tomé. E tadinho Tomé foi alcançado. Precisei que Deus provasse para mim que ele existe. O episódio da minha conversão começou lá no meu sítio, onde o irmão Tiago já conhece, onde eu tinha vivido. A irmã Bender já visitava lá como cliente. Em agosto de 2008, foi lá naquele sítio que começou. Numa manhã de quarta-feira, 11 horas da manhã, eu saí do meu sítio para vir para o centro da cidade. Na saída daquele portão do meu sítio, eu tive uma visão. E na época eu tinha um gol branco, e a visão se estampou no para-brisa do meu carro, meu automóvel Gol. Era uma placa de carro número 1111. E com essa visão dessa placa de automóvel, uma placa de carro número 1111, eu dirigi 5 km até chegar na cidade, até entrarmos na rotatória, próximo ao posto de gasolina e próximo ao supermercado de Una, quando sou surpreendido com um carro que vinha no meu sentido contrário. Ele saiu do supermercado de Una e veio até a rotatória, onde tem uma vidraçaria na esquina. Quando vejo, era uma Paraty vinho, na cor vinho. Quando vejo a placa dessa Paraty, era 1111, GEB 1111. Eu só consegui, eu me lembro como se fosse hoje, que dei a preferencial para ele, embora fosse a minha preferencial. E resolvi seguir ele quando ele passou na minha frente. Quando eu me deparo com a traseira desse automóvel, dessa Paraty, tinha uma mensagem no vidro traseiro, bem em cima, que dizia assim, estava escrito assim: faça um seguro de vida eterna, aceite Jesus, Deus é fiel. Eu fiquei tão impactado, porque essa visão já me acompanhava 5 quilômetros. Eles dirigiram meu carro 11 e pouco da manhã. Só consegui estacionar rapidamente, fechar os olhos e refleti o porquê daquele número. Fiz uma retrospectiva, olhei para trás, o que tinha acontecido até aquele dia. Fui me lembrar quando a minha foi grávida do Serginho. O diagnóstico da medicina foi terrível. Assim que foi constatada a gravidez, a médica fez um relatório, uma espécie de laudo, dizendo o seguinte: que ela não poderia levar à frente a gestação, que se levasse adiante essa gestação, a criança ia nascer sem braços, sem pernas e sem cérebro, devido ao tratamento que ela fazia com psicotrópicos e remédios muito fortes na época, que trariam deformidades no feto. Diante daquela situação, com aquele relatório na mão, eu peguei, deixei ela em casa, fui procurar um socorro, uma orientação, uma outra pessoa
fui procurar um médico lá no bairro da Cachoeira, numa chácara. Tinha amizade com um médico, diretor do hospital em São Paulo. Ao chegar na chácara, não encontrei ele, mas encontrei a filha dele, médica também. No meu desespero, debaixo de lágrima, mostrei essa carta para a médica. Eu preciso de uma orientação, doutor. E ela, com muita calma, disse: Sérgio, você está muito nervoso. Se acalma. Só quero fazer uma pergunta para você. A sua esposa tem religião? E eu perguntei: mas por que, doutora? O que a religião tem a ver com isso? É o seguinte: eu quero que você responda se ela tem religião. Ela é evangélica? Então, Senhor, se você quiser, pode rasgar essa carta. Para quem tem Deus, olha o que a médica disse: para quem tem Deus, não existe isso. Vá para casa e se acalma. Mas se você quiser, rasgue essa carta, porque ela tem Deus na vida dela, não mesmo. E foi assim. E foi profetizado que ele ia nascer perfeito, que ele seria uma bênção. E na dúvida, nós trocamos de tratamento médico, acompanhamento médico, o pré-natal, por 3 vezes em 9 meses. Foi sofrimento, aquela dúvida. Deixamos a primeira médica para trás, arrumamos uma segunda opção, um outro médico, agora um homem. A primeira era uma mulher, agora um médico. Esse médico teve lá a sua conclusão, mas não nos convenceu que daria tudo certo. Ele deixou uma série de dúvidas. Ele não respondia as nossas perguntas. O que ele poderia fazer para evitar o risco de nascer uma criança com problema. Nessa dificuldade, no meio da gestação, fomos com o terceiro médico. E o terceiro médico foi tão severo conosco, tão severo. Agora, com mais de 6 meses, se me procuram, com toda essa dúvida, com esse diagnóstico da doutora. Aí foi um desespero tamanho, que ele disse que haveria a possibilidade de nascer uma criança com problema. Mas enfim, ele falou: vamos prosseguir. Aí, diante daquele pensamento, diante daquela mensagem, daquele momento, me lembrei de tudo isso. E me lembrei o dia que o Serginho nasceu, dia 11/11, é o número da placa. E era só o começo. E me lembrei também, nessa retrospectiva, que além do Serginho nascer dia 11/11, eu e a Miriam nos casamos no dia 11/11 também. E 1 ano e 9 meses depois, nasceu nosso segundo filho, Pedro Henrique. Nasceu no mês de agosto de 2007, que sabe que dia? 11 também. Eu, diante dessa situação, dessa placa, e eu outro lado com essa mensagem, eu não tive dúvida alguma. E foi uma quarta-feira. E falei para a Miriam, chegando em casa: hoje nós vamos para o culto, quarta-feira, se nós vamos ir. Só que eu peço, vou pedir para o pastor Lucídio, né, uma oportunidade para dar um testemunho. Eu precisava contar o que tinha acontecido naquele dia, naquela manhã, numa quarta-feira. E ele me deu a oportunidade, eu contei para a igreja, numa quarta-feira, um pouco em cima, que aconteceu aquele episódio todo, do encontro com a mensagem. E aceitei a Jesus naquela noite do quarta-feira. Aleluia! E tem sido assim. Por isso eu lembrei de Tomé. Quanto tempo Deus preparou tudo isso? Um coração duro, um sobrenatural de ter uma visão do dia, antes de aceitar Jesus. O apelo veio do céu, não tinha dúvida. Agora não tinha para onde correr, não tinha, não tinha saída. Todos os sinais que Deus já tinha me dado, desde a concepção do Serginho,
em menino que não é para ter nascido. Ele é obreiro na casa do Senhor. Deus preparou uma vaga, uma universidade federal. Ele já foi embora. E eu estou aqui nessa noite trazendo essa breve mensagem. Não sou eloquente, não sou um pregador, mas são experiências com Deus. E essa é a primeira experiência com Deus do sobrenatural. E sempre Deus me visita em visões, em sonhos. Deus criou situações para a minha vida para que persevere. Estou perseverando, né? E pedindo a Deus força todos os dias. Que nós temos uma luta diariamente. A luta é muito grande, né? Então, é assim, Tomé resistiu, não queria acreditar, ele precisou tocar, não só ver, mas tocar. Glória a Deus. E Jesus fez isso com ele, e fez a minha vida, e em seguida, tempo depois, eu imaginei que esse automóvel não existisse aqui na terra, porque tinha visão naquele dia, na quarta-feira. 2 anos depois eu encontrei esse carro dentro do supermercado de Rio, nesse personagem, e consegui fotografar a placa do carro e a mensagem que eu tenho gravado nas minhas recordações. Faça salvo seguro de vida eterna. Nós pagamos seguro, pagamos caro seguro automóvel, seguro de vida, seguro contra roubo, contra incêndio. Nós pagamos seguro para tudo, mas esse seguro é gratuito, é pela graça, é gratuito. Todos nós podemos ter esse seguro, a certeza de salvação. É gratuito. Para quem não alcançou ainda, não vai alcançar, basta dar um passo em direção a Jesus. Aleluia. O tempo está tão escasso. Só para concluir, em 2015, tempos depois, passamos, eu, a Miriam, o Serginho e o Pedrinho, uma dificuldade imensa materialmente. Nós morávamos no centro da cidade, numa casa de fundos. Pense na dificuldade desse lugar. 2015, passou por um período de seca. Ela tinha perdido o emprego e eu estava sem renda. Numa segunda-feira começou meu desespero. O armário começou a esvaziar, a geladeira esvaziar. E passou a semana inteira clamando por socorro. E chegou sexta-feira, à tardezinha, no anoitecer. Armário vazio, geladeira vazia, sem resposta. Sem resposta. O que está acontecendo, Senhor, para mim chegar como pai de família, deixar acontecer isso? E eu falei para a Miriam: você fica com as crianças em casa, eu vou procurar uma resposta em Deus. Saí sexta-feira à noite e deixei as crianças dela em casa, com o armário vazio, geladeira vazia. Falei: mas eu vou falar com o Senhor. Fui procurar a igreja na sexta-feira. Fui na Assembleia de Deus, estava fechado. Fui na congregação fechada. Todos os lugares da igreja fechados. Me lembrei de uma igreja pequena que muitos irmãos devem conhecer. Ainda existe. Lá na rua Andoas, Ministério Rondônia, do pastor José. Eu nunca tinha ido lá. Eu cheguei lá, debaixo de uma garoa fina. Cheguei molhado na igreja. Cheguei no momento em que o obreiro estava de joelho dobrado no púlpito e um obreiro na porta, umas 3, 4 pessoas chegando ainda para ser assentado. Eu fiquei próximo da porta, dobrei o joelho, clamando ali: Senhor, venha falar comigo essa noite. O que é que está acontecendo? Preciso de uma direção, uma resposta. E logo começou o culto, os irmãos começaram a chegar, os hinos da harpa foram entoados,
E o obreiro que estava na direção do culto naquela noite veio até mim e falou: ô irmão, seja bem-vindo aqui nessa noite. Nessa noite eu convidei o irmão, só que ele não chegou ainda. Ele vai trazer a palavra. E eu fiquei pensando: o que será? Pode agora. E eu não vi ninguém chegar. Tudo percorreu o período normal. Chegou o momento de oferta, oração. E cadê o pregador? Eu pensei: e agora? Quem que vai vir? E o irmão, o presbítero, chegou e falou: o pregador não apareceu. Se prepare, você que vai entregar a mensagem hoje. Força para Deus, mas é você. E eu tremia de cabeça aos pés. Eu não tinha um esboço, não tinha nada preparado. Você precisa preparar um estudo antes. Misericórdia, e agora? Abre o livro de João, o livro tão espiritual. Deus me deu a palavra na hora lá, em João 14. E comecei. Esqueci dos meus problemas, esqueci da minha aflição. Eu tremia, mas esqueci. Deu 20 minutos, eu vi um irmão levantar as mãos, chorando. Em 20 minutos, eu não estava entendendo. Ele estava entregando a vida dele para Jesus. Em 20 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Ao todo, 40 minutos, pastor Marcos. 40 minutos. Mais 3 aulas na cidade de Jesus. Aleluia. Eu esqueci de tudo que aconteceu. Eu fiquei, como se estivesse levitando. Que maravilha ter alguém aceitar Jesus. Eu nunca tinha visto isso. E saí da igreja. Antes de ir embora, o presbítero falou assim: você entendeu, irmão Sérgio? Qual é o propósito da sua vida? É a obra de Deus. E vim embora. Esqueci que em casa não tinha comida. Esqueci que a janela estava vazia, as crianças ficavam sem comida. Quando eu cheguei no portão da minha casa, na casinha de fundo, eu vi tudo aceso, já era quase 10 horas, eu ia a pé. Uma gritaria dentro de casa, uma criançada dando risada. Quando eu abro a porta, a mesa cheia de alimentos. No momento que eu estava lá, os anjos foram em casa, levaram alimento em casa. As crianças estavam dando bolacha, não tinha nada disso em casa. Aí fui entender a resposta do meu clamor. Naquela noite chegou. E não ficou um dia sequer sem comida. Faltou por alguns instantes, mas a providência chegou. E se alguém aqui hoje está clamando, creia que a providência está chegando. Creia. Aleluia, glória a Deus. E é isso que eu trago de mensagem nessa noite. E tem muitas outras experiências com Deus. E só mais uma, o tempo está escasso, mais um minuto. Como eu fui alcançado por uma placa de carro, por causa da mensagem do carro. Tempo depois eu tive uma visão de madrugada, dessa vez de madrugada. Uma placa com o número 3311. Eu fiquei tão obcecado com esse número, eu achei que seria o resultado do bilhete do Loteria Federal. Quando a placa de curiosidade, eu fui na casa lotérica ali em frente ao Banco do Brasil e estava lá na vitrine. Final 33 anos. É a resposta. Esse número. Fiquei tão obcecado que aquele resultado não deu numa semana, não deu uma, 2, 3, 4. Eu fiquei obcecado, cheguei a fazer dívida e comprar bilhetes, encomendando. Se eu chegasse aqui o número, eu não segurava e ficava lá. Foram meses assim, por causa desse número. Mas Deus é misericordioso, é maravilhoso, Deus é bom. Na própria lotérica, num dia que não foi para comprar o bilhete, mas foi para pagar uma conta de luz, ao sair da casa lotérica, um automóvel me chamou a atenção. Na frente da casa lotérica, um palio branco,
escrito Vargem, ST Vargem Paulista. A placa era assim, FAB 3311. Eu tive a visão, agora o carro está na minha frente. Senhor, e agora? Quem vai desvendar esse mistério? Qual é a resposta? Qual é a revelação? Agora preciso de uma resposta. Estou na frente do pai da placa 3311. Me lembrei. FAB, Força Aérea Brasileira. A única coisa que eu lembrei. Me lembrei do pastor Santo da Assembleia de Deus de Sorocaba. Foi o primeiro exemplar de Bíblia que esse pastor me deu antes da minha conversão. Um homem usado por Deus. Primeiro pastor japonês que conheci na minha vida. Amigo da minha sogra, minha irmã Alice. Eu liguei para ele. Pastor Isano, a paz do Senhor. Tem um tempo para mim agora? Tem sim, irmão. Pode falar. Eu contei que eu tive a visão e estava diante da placa e com o telefone aqui. Pastor Isano, qual é o significado da visão e o encontro dessa placa que me fez lembrar do Senhor? Força Aérea Brasileira, porque ele é o piloto da FAB. Muito simples, irmão Sérgio. Deu risada. Você não entendeu? Não, pastor. Isso quer dizer que você tem um chamado para a obra de Deus. Aleluia. Como Deus trabalha na minha vida, eu creio que Deus trabalha na vida de cada um de vocês nessa noite. E agradeço essa oportunidade, essa confiança do pastor Marcos, do Tiago, todos os obreiros. Eu agradeço essa oportunidade aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Deus, obrigado. Glória a Deus. Posso fazer amém? Amém. Ai, irmãos, que maravilha. E tem mais coisa para falar, irmãos. Esses dias eu usei o Senhor no trabalho. Eu até falei para ele, eu não tenho autorização para contar seus testemunhos, mas esse eu contei para uma pessoa, porque eu não te conhecia também, está lá em São Paulo, né? E essa pessoa está muito angustiada, com bastante problemas lá. E eu falei assim, vou contar um testemunho para vocês do irmão Sérgio. Olha que coisa interessante. E eu contei um testemunho, que eu não vou contar aqui, não tem autorização, não disse, eu bem conta. Eu contei um testemunho lá do seguro, do carro lá, né? Irmãos, ela chorava na mesa dela. E aquele testemunho mudou a vida dela, mudou o coração daquela mulher. E é um testemunho lindo, maravilhoso, irmãos, milagroso, para ser sincero, né? Mas ele volta aqui, os irmãos querem ouvir ainda, né? Ele vai voltar aqui para contar. Mas eu contei esse testemunho e eu contava que o senhor me contou esse testemunho num velório, do Edu Machado. Não sei se o senhor lembra. Nós estávamos juntos lá conversando, o senhor me contou esse testemunho, que é impactante, maravilhoso, e eu contei esse testemunho, eu não conhecia ele, não conhecia. Aí, mas foi impactante na vida dela. Esses dias Deus mudou tudo para ela, e ela me passa agora todas as bênçãos que ela recebe de Deus, mas aquele testemunho foi muito importante ela ter ouvido. Você vê como que é, né? Mas quem passa por um perrengue na vida, né? Eu sabe por quê? Mas quem sabe, muita gente vai ouvir isso ainda, escuta o que eu te falo, e vai ser transformado através desses testemunhos, né? Às vezes Deus escolhe ser de cobaia, né? Escolhe você de cobaia para você lá na frente contar e transformar vidas através daquilo que Deus fez para você. Deus abençoe Sérgio, Deus abençoe Miriam, nossos amigos, muitos anos. E Deus abençoe seus filhos, né? Um está longe, outro deve estar lá no setor 2, cultuando ao Senhor. Deus abençoe toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Michele, feliz aniversário, que esse próximo ano seja um ano de bênção, de vitória. Deus abençoe Tiago também pela sua vida, e a todos os nossos obreiros. Leandro, que hoje deixou a congregação, né, para estar aqui conosco, nos honrar. Depois vai passar aí, né, um pix para você também, o nosso irmão vai passar um pix aí para vocês, que é a nossa lembrancinha que a gente dá para os nossos obreiros. Amém? Então vou passar para o Tiago agora. O Tiago já vai dar uma palavrinha e vai estar orando para todos nós.
da igreja, com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade que o Senhor tem preparado na zona de vida essa semana. Quero agradecer, estou feliz por estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu lar. O Senhor tem cuidado de mim e dos meus. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor, por lembrar nós nesse culto, pela vida de toda a igreja, cada um dos irmãos. A vida do CDHU sempre me apoiou, a família de Marões, estou aprendendo a falar de Marões. Todos os irmãos têm orado, têm sofrido conosco. Sabemos que não é fácil servir a Deus, mas a gente ganha sempre na presença do Senhor, né? Irmãos, irmãs, tio, tia, sempre Deus prepara alguém. E Deus tem preparado famílias aqui para estar junto. Tem hora que a gente começa a conversar com o Davi, com a família dele, parece que a gente está discutindo, mas no final está tudo certo, né, Davi? Uma família abençoada. Eu sempre penso no Senhor. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Michele também, feliz aniversário. Que Deus abençoe o Sérgio pelo este convite, ter nos atendido, sua esposa. Sempre ela é uma amiga que socorria lá em CDHU, né, para ministrar. Aí eu senti no coração. Eu nunca vi ele pregando, mas eu sei que ele tem testemunho. Meu pai, hoje ele está mais assim, frágil de ouvir a voz de Deus, mas antes ele era uma pessoa bem mais fechada. E uma vez que estava chegando ali no terreiro de casa ali, acho que fui pegar uma bandeja vazia que ele entregava para a gente ali com o meu amigo Márcio. E meu pai estava chorando, irmãos. Aí depois o irmão Daniel falou que era um testemunho que ele tinha contado do meu pai. Fez o meu pai chorar, mas não participei desse testemunho, mas eu creio que foi algo da parte de Deus. Hoje meu pai já está bem, mas coração amolecido na presença do Senhor, de ouvir a voz de Deus. E já quero deixar aqui agradecimento aos irmãos que têm orado, têm ido ali naquele culto, acho que uns 2, 3 meses atrás, que teve ali. Para a glória de Deus, já está aí caminhando para 2 meses que meu pai está sem fumar. Uma pessoa que faz mais de 60 anos que fuma. Mais de 60 anos. Sábado ele vai completar 79 anos de idade. Está caminhando para 2 meses e não fuma mais. Eu rogo a todos os irmãos, quero agradecer a Deus. Depois daquele culto, ele teve uma mudança, curou bastante ali. Então só tenho a agradecer a Deus pela vida da igreja e da minha família. Tem uma família mais que a gente tem ganhado, é aqui dentro da casa do Senhor. Nós aceitamos Jesus para ganhar amigos, na verdade, mas não inimigos. Aqui só tem pessoas que eu amo de coração, em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse culto maravilhoso, culto de missões. Meu Pai, como falou conosco, através dos versículos da tua palavra, testemunho aqui, Senhor, as mensagens cantadas, meu Pai. Quero te louvar, Senhor, por esse culto de agradecimento também pela minha vida, pelo meu lar, pela vida do Senhor Michele, Senhor. Quero te louvar, meu Pai, pela vida, Senhor, de cada família, pela vida do pastor, pela vida, meu Pai, de cada família aqui que tem orado por nós, que tem intercedido, Senhor, que tem, meu Pai, se preocupado, que tem chorado, que tem aconselhado cada um de nós. Eu tenho só agradecer ao Senhor na beleza da tua santidade, meu Pai, pela vida, Senhor, do Sérgio, sua família que trouxe esse lindo testemunho esta noite. Tem sido experiência, tenho certeza que tocou nos corações de vida nesta noite, meu Pai. Quero te louvar na beleza da tua santidade, Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Usar uma noite de paz, descanso, prepara uma semana abençoada para cada um de nós debaixo das tuas mãos santa e poderosa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Certo, continue testemunhando, viu? Continue nas igrejas testemunhando. Não guarda só o que você acordou disso, não. Tem que sair, tem que testemunhar, tem que falar da bondade de Jesus. Tem um podcast aí da Sara também, vai lá no podcast lá e já testemunha, já deixa na net lá para todos que puderem ouvir. Amém? Então, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja